Bem-vindos ao canal Central Gospel. Aqui você encontrará tudo sobre os assuntos mais comentados no meio cristão. Viva a verdade da palavra de Deus dentro da sua casa. Seja cheio da verdade do Espírito Santo. Cultive a palavra nos seus filhos. Cultive a verdade nos seus filhos. Viva a glória de Deus sobre a sua vida. Receba mapas e desenhos celestiais e depois sai para transformar o mundo. Não é o contrário. O mundo não será transformado por pessoas performáticas que fazem coisas em nome de Deus. O mundo será transformado por pessoas que não são almáticas, mas são cheias do Espírito Santo, governadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Dias após que o ex-cantor gospel G.C. Aguiar foi convidado para ministrar na Igreja Casa de Goiânia, vários fiéis se manifestaram revoltados nas redes sociais, já que muitos acreditam que ninguém deveria subir no altar para ministrar estando em pecado. No entanto, G.C. Aguiar mais uma vez apareceu ministrando em um culto, dessa vez na Assembleia de Deus Balneário, igreja na qual o seu tio é pastor. A presença do cantor ministrando de novo numa igreja evangélica causou novamente revolta nas redes sociais, e quem se manifestou sobre o assunto foi o cantor Thales Roberto, que mandou um duro recado para aqueles que cantam no altar estando em pecado. Nunca foi tão necessário que nós fôssemos de verdade cheios do Espírito Santo, crentes verdadeiros naquilo que a palavra de Deus diz. Porque hoje a verdade é relativizada, existem muitas verdades, muitas coisas sendo ditas, e o cerco vai se fechando e a gente escuta tanta coisa, vê tantas mensagens, e a gente acaba, o nosso cérebro acaba criando o nosso próprio evangelho, né? A gente vai relativizando, criando, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, eu acho que isso é assim, e eu acho que nunca foi tão necessário que nós fôssemos cheios do Espírito Santo, nunca foi tão necessário que nós buscássemos o Senhor, que nós entendêssemos a palavra de Deus, nunca foi tão necessário que nós tomássemos a forma da obra do Senhor e vivêssemos aquilo que está escrito no livro da verdade sobre nós. E aquilo que Jesus disse para Nicodemos tem mexido muito comigo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. O homem inteligente que conhecia as Escrituras, o homem que era velho de igreja e que pensava que sabia tudo, ele disse: Senhor, mas como é possível que uma pessoa entre na mãe e saia e nasça de novo? O que Jesus estava dizendo não era isso. O Jesus estava dizendo o seguinte: você pode ser filho de alguém que é bom, mas você nunca vai ser bom. A sua justiça nunca vai poder te salvar. Nascer de novo é transformar, é mudar o espírito que governa a sua mente. A Bíblia fala sobre os espíritos rudimentares que governam, que estão sobre a cabeça dos filhos da desobediência. Ou seja, o nosso pensamento não começa na nossa mente, ele começa nos espíritos rudimentares que governam esse tempo, os filhos da desobediência. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Quando Jesus estava dizendo para Nicodemo, você tem que nascer de novo, ele estava dizendo, você precisa trocar o espírito que governa a sua mente. Ser cheio do Espírito, nascer do Espírito, permitir que o Espírito gere os frutos do Espírito em você. Ainda que você conheça a palavra, ainda que você viva a palavra, ainda que você ande na palavra, e que você pense que você sabe muito, que você é muito inteligente, você precisa nascer de novo. Você precisa permitir que os frutos do Espírito fluam em você. E esse fruto só pode fluir de você se o Espírito Santo colocar. Nunca foi tão necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós não precisamos de mais músicos bons, nem de músicas maravilhosas. Nós não precisamos de visualizações em músicas que cantamos sobre Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O mundo precisa de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Obreiros poderosos que não têm que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Pessoas que caem e se levantam e são restauradas. Pessoas que sabem fazer o caminho de volta. Não pessoas que têm remorso pelo erro que cometeu, mas verdadeiramente arrependidas do seu pecado e que voltam à prática das primeiras obras, que se lembram de onde caíram, se arrependam e voltem à prática das primeiras obras. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente vê tanta coisa, escuta tanta música, fala tanta coisa, tem tanta mensagem rolando por aí, mas eu quero dizer para você, nunca foi tão necessário que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, que gastemos tempo com a palavra de Deus, que gastemos tempo em oração, em jejum, em consagração.
Não em posts e coisas que você escreve e fala para ter seguidores, ou para ter likes, ou para buscar o sucesso, para buscar a fama, não. Sermos cheios do Espírito Santo para ganhar os que estão de fora. As pessoas que estão fora não vão ser convencidas por uma mensagem que é para dentro do aquário. O Espírito Santo, os frutos do Espírito, se você for cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar em você uma nova mensagem. Você vai ser a mensagem. Você é a Bíblia da sua casa. Você é a Bíblia da sua família. O Espírito Santo sabe o que a sua família precisa ouvir e ele vai contar com você. Você vai ser uma opção para o reino de Deus na terra. Esse é o nosso tempo. É joio ou é trigo? É o Espírito Santo ou não é? Não é o que Deus vai me dar, é o que Ele vai fazer em mim. É o que Ele vai me tornar. É eu ser uma opção para o reino de Deus na terra. É como o Senhor vai me usar. Eu estou aqui na minha casa, a gente está fazendo uma reforma, então vem um profissional e ele usa um instrumento para instalar a luz. O importante é a luz, não é um instrumento. Entende? O importante é o efeito que a luz vai gerar, não é o instrumento. Depois que ele usa o instrumento, ele guarda o instrumento e acabou. A luz continua brilhando. Nós somos um instrumento. O Senhor tem nos revelado isso nesses dias. Você é o instrumento de Deus. Mas você tem que estar afiado. Tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar em funcionamento. Não é usar as suas ideias, não é usar a maneira que você pensa, as estratégias naturais, coisas que o homem te ensina, não. É usar o Espírito Santo, é ser cheio da glória do Espírito Santo de Deus. Nunca foi tão necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Cantores cheios do Espírito Santo, pastores cheios do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, membros cheios do Espírito Santo, levitas cheios do Espírito Santo, músicos cheios do Espírito Santo. Não cantar coisas, refrões que as pessoas vão cantar e vão continuar com a mesma vida, mas baixar do céu canções do Espírito que mudem e transformem os corações. Nossas músicas humanas não podem quebrar as barreiras que Satanás tem colocado. A gente vai cantar, a gente vai chorar, a gente vai levantar as mãos e não vai acontecer nada. O mundo precisa ser transformado por pessoas cheias do Espírito Santo. Esse é o avivamento. Famílias comprometidas. Gere dentro da sua casa um ambiente para o Espírito Santo. Viva a verdade da palavra de Deus dentro da sua casa. Seja cheio da verdade do Espírito Santo. Cultive a palavra nos seus filhos. Cultive a verdade nos seus filhos. Viva a glória de Deus sobre a sua vida. Receba mapas e desenhos celestiais e depois sai para transformar o mundo. Não é o contrário. O mundo não será transformado por pessoas performáticas que fazem coisas em nome de Deus. O mundo será transformado por pessoas que não são almáticas, mas são cheias do Espírito Santo, governadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de mais likes. Nós não precisamos de mais visualizações. Nós não precisamos ser vistos. Nós não precisamos estar correndo atrás de pessoas que nos sigam para sermos reconhecidos pelos homens. Nós precisamos manifestar a glória de Deus no mundo através da nossa história. Por isso se esconda, se enche de Deus, busca o Senhor. O mundo tem uma estratégia, Deus tem outra. As pessoas vão te empurrar para um lado, Deus vai te empurrar para o outro. A mente do homem empurra o homem para longe de Deus. Vão te ensinar um monte de estratégias para a sua carreira, para o seu ministério pastoral ou seu ministério de música. Mas a verdade é, se você quiser fazer as coisas não em nome de Deus, mas as coisas que Ele tem, você precisa se esvaziar de você, se esvaziar dessas estratégias, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, falar com Deus em secreto, e o Deus que te ouve em secreto vai te promover. Sabe, esse é o tempo. Eu oro no nome de Yeshua, no nome de Jesus, que o Senhor levante aqueles que são dele, os verdadeiros adoradores, que adoram não só em espírito, mas na verdade. A verdade. Você conhece a verdade e a verdade liberta. O mundo precisa ser liberto e nós não vamos libertar o mundo batendo boca com o mundo. Esquece, irmão. Esquece. Você vai bater boca com o mundo e você vai ser atropelado pelo mundo. Jesus não batia boca com o mundo. Jesus era a verdade presente de Deus. A mensagem que ele trazia era mais poderosa que o mundo. A força que estava dentro dele era mais poderosa que a força do mundo. E ainda que eles matassem, não poderia ser morto, porque era a verdade presente de Deus, e aquilo que é verdade presente de Deus não pode ser morto. Por isso que a mensagem está aí até hoje. Eu oro que nós sejamos cheios da glória do Espírito Santo de Deus. Eu oro para que o Senhor te leve no destino que Ele tem. Às vezes o destino que Ele tem não é o destino que você tem. E vou te dizer, às vezes o destino que Ele tem vai ser um destino que as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, olha lá, tadinho do fulano, né?
É melhor ser tadinho para as pessoas, mas ser aprovado pelo reino de Deus. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa de like de ninguém. Você não precisa de comentário de ninguém. Você não precisa de curtida de ninguém. Você não precisa de posição de ninguém. Você precisa estar alinhado com a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai corrigir, ele vai abençoar o seu casamento, seu relacionamento, sua vida profissional. Ele vai te dar o recurso que você precisa. Você não precisa de dinheiro. Você precisa que o favor do Espírito Santo esteja sobre você. Se o favor do Espírito Santo estiver sobre você, se você estiver alinhado com aquilo que Deus tem sobre você, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. Mas deixa que Ele seja o seu pastor, despindo-nos de toda a velha natureza, tirando a nossa velha natureza, avançando em coisas que nós necessitamos avançar, crescendo em coisas que nós precisamos crescer, soltando coisas que nós precisamos soltar. Sucesso não é sinal da aprovação de Deus para o ministério de ninguém. Nem like, nem curtida, nem visualização, nem nada disso. Estou falando de internet, mas em qualquer área da sua vida. Ganhar muito dinheiro não significa que Deus está com você. Se você está sendo bem sucedido, não significa que Deus está com você. Você pode ter muito e Deus está longe de você. E você pensar que Deus está te dando. E talvez isso que você está tendo está te afastando do propósito original de Deus. Quem está te falando? Quem tem experiência e já viveu. Talvez as coisas que você está dizendo que Deus está te dando estão roubando de você o propósito e o projeto original do Espírito Santo que você sabe que você tem que cumprir. Se você for refém de dar uma resposta para as pessoas e de provar para as pessoas que você tem que ser, tem que chegar e tem que avançar e tem que ser grande e tem que não sei o que, não sei o que, se você for refém disso, você vai perder o propósito de Deus. Porque às vezes a grandeza de Deus não é a grandeza dos homens. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então é o seguinte, irmão, vamos para cima, vamos buscar o Senhor, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Deus está mudando, eu acredito que, assim, não Deus está mudando, Deus está mudando uma chave no céu, pum, pum. Agora é o tempo dos verdadeiros, os verdadeiros. Tudo aquilo que não é verdadeiro vai cair nessa temporada, vai cair. Tudo aquilo que não é verdadeiro vai cair e já começou. Já começou. Os verdadeiros vão começar a surgir. Os que estão escondidos, os que estão buscando o Senhor, os que estão gerando coisas novas em Deus, os que estão buscando uma nova mensagem em Deus. Se você vai pregar, sente-se, busque o Senhor e ouça o que o Espírito Santo de Deus quer dizer. Não saia falando groselha, não saia buscando informações nem frases de efeito. Frases de efeito não mudam ninguém. O que muda é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, sejam cheios do Espírito Santo na sua música, sejam cheios do Espírito Santo na sua pregação, seja cheio do Espírito Santo na sua maneira de viver, seja cheio do Espírito Santo no seu trabalho, deixando nhenhenhen e mimimi, deixando dores, deixa de ficar lambendo ferida, perdoa quem você tem que perdoar, se revista do Evangelho, se revista do poder de Deus, se revista da unção de Deus, volte para o primeiro amor, volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar, volte a chorar, volte a clamar, volte para o centro da vontade de Deus, arranque do seu coração toda dúvida agora. Porque o fulano me chamou para fazer um negócio, mas isso aí não é de Deus, não, mas você sabe o que é, né? É a minha necessidade. Quem está na presença de Deus é livre de necessidades, porque o Senhor é o nosso sustento, Ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ele é o Senhor, a verdade dele reina, Ele não deixa faltar, aleluia. Desde o nascer do sol até o poente, exaltai o nome do Senhor. Esse é o nosso tempo, igreja. Vamos para cima, igreja. Vamos para cima, igreja brasileira. Vamos para cima com tudo.